Para quem eventualmente vem do CodeIgniter 3 e está agora a iniciar-se com o CodeIgniter 4, vai encontrar aqui um conjunto de novidades que podem provocar alguma confusão. Eu vou procurar fazer um esforço no sentido de desmistificar essas novidades ou essas alterações, no sentido de vocês poderem ficar mais facilmente familiarizados com a forma como funciona esta nova versão da Framework. No entanto, mesmo para aqueles que nunca utilizaram o CodeIgniter, esta informação, obviamente, vai ser também fundamental. A primeira coisa que eu vou fazer aqui é, no meu fecheiro de environment, ou o env, eu vou comentar aqui a produção e vou deixar o development, para o caso de eu ter algum erro e querer verificar, de facto, onde é que está esse erro. E é aquilo que eu vos aconselho a fazer quando vocês estão a desenvolver o vosso projeto, nunca esquecendo que no final, quando vocês forem publicar a vossa aplicação, devem sempre trocar estes dois ambientes. Bom, dito isto, vamos fazer aqui um Ctrl S para gravar, e o que nós vamos ver aqui é o seguinte: se eu regressar aqui ao meu main controller, que foi o controlador que eu criei no vídeo anterior desta série, vocês vão verificar que há aqui uma classe main que faz uma extensão do Base Controller. E apesar de na documentação do CodeIgniter não estar, pelo menos à data deste vídeo, de uma forma suficientemente explícita o que é esta história do Base Controller, eu vou-vos explicar aqui muito simplesmente o que é. O Base Controller é um controlador criado por defeito quando vocês criam um novo projeto do CodeIgniter. E se vocês olharem aqui para o Base Controller, ele tem aqui um conjunto de comentários que por vezes dificultam a sua própria leitura, mas a razão da sua existência é relativamente simples de explicar. Nós, quando criamos um controlador, como é o caso do Base Controller, reparem o que é que acontece aqui. Ele é definido dentro de um namespace. O namespace é uma área onde nós podemos definir nomes únicos, ok? Então, aqui está. Ele pertence ao namespace App Controllers, que é, obviamente, o endereço que aqui está. E ele usa o CodeIgniter/Controller, que é uma classe base da framework. Por isso mesmo, quando este Base Controller foi criado, ele faz uma extensão, extends, de controller. E, portanto, ele vai assumir um conjunto de funcionalidades que o controlador nativo da framework tem. No entanto, ele acrescenta um conjunto de outras funcionalidades, nomeadamente esta Function Init Controller, que ela está aqui como pública, é uma função pública, que permite inicializar um controlador, passando alguns parâmetros do request, que é o pedido, do response, que é a resposta, e também de um logger. Bom, não interessa agora estarmos aqui a aprofundar especificamente o que é que isto significa dizer, mas temos aqui, de facto, um conjunto de funções, ou neste caso uma apenas, e podemos construir aqui mais funções. Basicamente, o que é que isto significa na prática? Todos os controladores que eu criar e que sejam uma extensão do Base Controller vão importar para si próprios de forma automática todas as funcionalidades que o Base Controller tem. Vamos aqui a um exemplo concreto. Se eu aqui for ao meu main, e como podem verificar aqui ele tem Extends Base Controller, eu posso definir aqui funções. Vamos colocar aqui public function test1 e vamos simplesmente fazer assim echo test1. E vamos criar aqui mais outra função, neste caso chamada test2. Obviamente não podem existir duas funções com o mesmo nome e temos aqui então estas duas funções. Bom, como é que nós podemos na nossa URL aceder àquelas funções? Bom, se eu agora refrescar aqui eu não vou ter rigorosamente nada a aparecer porque me falta aqui algum conteúdo. Então vamos colocar aqui início. Desta forma, mesmo sem o acento, não tem problema. Então estamos aqui no início. Se eu quiser aceder especificamente a esta função, eu vou ter que colocar aqui o seguinte: main barra test1. Ok? Main barra test1. Também funciona se eu colocar com letra minúscula aqui. Ok? Se eu quiser aceder à função test2, eu vou colocar aqui test2. E o texto que está aqui a aparecer não é nada mais, nada menos do que a implementação de código que aqui está dentro. Perguntar-me-ão então, e se eu quiser aceder ao test1 e ao test2 de uma forma só? Eu posso fazê-lo da seguinte forma. Por exemplo, eu posso inclusive chegar aqui e imprimir o início, de seguida
querer executar esta função que aqui está. Como é que eu vou fazer? Utilizando a expressão this, que significa vou querer executar qualquer coisa que pertence a esta classe e vou dizer que quero executar o teste 1. E depois até posso dizer que quero também executar o teste 2. E por conseguinte, se eu agora regressar aqui à raiz da minha aplicação, eu tenho o início, o teste 1 e o teste 2. Até aqui nada de extraordinário, mas agora reparem o seguinte. E se eu quiser criar outros controladores que têm todos a mesma função, vamos lhe chamar aqui uma public function executar, okay? Seja lá executar o que seja, o que quer que seja. Eu vou colocar aqui executar. Então, neste caso, para eu executar esta função do main, eu vou ter que colocar aqui main barra executar. Okay? E cá está executada aquela função. Mas imaginem que eu tenho então vários controladores, que é o mais comum acontecer no desenvolvimento de uma aplicação, que vão todos eles ter a mesma função executar. Então eu posso pegar nesta informação que aqui está e colocá-la no base controller. Posso acrescentá-la aqui em baixo. E se eu a colocar desta forma, reparem que eu aqui já não tenho a informação de que tenho aqui uma tal de função executar, mas eu posso ainda assim fazer um this executar. E uma vez que esta minha classe está a estender as funcionalidades do Base Controller, este método existe, apesar de não estar aqui implementado. E reparem que se eu agora refrescar aqui, ele aparece aqui com o executar. Vamos colocar aqui executar 1, para vocês terem a certeza absoluta que eu estou a refrescar e que estamos a ver o resultado completo. Ora, há aqui um pormenor relacionado com a exposição da função ou do meu método, que é o nome correto. Eu tenho aqui public, mas quando nós estamos a utilizar uma classe que vai servir apenas para ser estendida, isto é, para ter hereditariedade, nós podemos usar a expressão protected. E o protected, como está aqui também, significa o seguinte: esta função só vai ser visível por parte dos controladores que derivam da classe base. Então significa que todas as funções protegidas são como se fossem públicas para os controladores que derivam do Base Controller. Então isto vai funcionar exatamente da mesma forma e aqui não temos o main executar, vamos aqui fazer simplesmente assim public. Cá está início executar 1, ok? E se eu quiser aqui fazer uma implementação public function executar, vamos tentar fazer aqui um echo novo, ok? Não esquecer que temos um executar aqui também na nossa função que faz a extensão e vamos ver aqui o que é que vai acabar por resultar aqui. Reparem, início e novo. Significa isto que esta função ou método está a fazer aquilo que tecnicamente se chama um override. Isto é, apesar de existir na classe base uma função protegida que está incorporada aqui dentro, eu ao reescrever essa função dentro do meu controlador main, estou a sobrepor-me àquilo que estava definido aqui embaixo. Ora, é muito importante nós percebermos o mecanismo de funcionamento de tudo isto, porque pode acontecer nós queremos criar um controlador que não seja derivado do Base Controller. E para isso o que é que nós temos que fazer? Bom, simplesmente fazer o seguinte. Como vocês podem observar aqui, nós temos a expressão use code igniter controller. Então se nós colocarmos aqui use code igniter, okay, barra controller, o que significa que eu posso simplesmente derivar, fazer uma extensão de controller. E, neste caso, o que acontece é que este método, à partida, vai executar este que aqui está. Mas vamos aqui comentá-lo para nós passarmos a verificar que, de facto, este método deixou de existir. Porque nós tínhamos-lo ainda no Base Controller, mas uma vez que aqui já estamos a fazer uma extensão, isto é, estamos a herdar as funcionalidades do controlador tradicional, já não vamos ter aqui o executar.
ok? Mas, no entanto, se nós aqui refrescarmos a nossa aplicação, vamos obviamente ter o sistema a funcionar corretamente. Eu espero não estar a ser demasiado hermético nesta explicação, porque ela envolve conhecimentos de programação orientada em objetos dentro do PHP, mas é fundamental nós percebermos a forma como nós podemos modelar os nossos controladores de acordo com aquilo que são os objetivos da nossa aplicação. Porque se eu não tiver necessidade de ir aqui ao Base Controller, ok, de fazer uma extensão desse controlador, eu não tenho necessidade sequer de estar a estendê-lo. Basta fazer uma extensão do controlador base. Quero chamar a atenção para alguns aspectos importantes. Aqui no caso do Base Controller, vocês conseguem perceber que ele tem uma letra capital no início e uma letra capital no meio. Cuidado com a criação de controladores, porque se eu tiver aqui main com um I maiúsculo, eu posso ter alguns problemas, ok? Eu vou aqui refrescar e reparem, ele está a funcionar corretamente. No entanto, o padrão é escrever com letra maiúscula no início, obrigatoriamente, porque se eu colocar aqui o main, provavelmente também posso correr alguns problemas. Neste caso eu não estou a ter erros, mas é isso que a documentação diz. Então, muita atenção, porque nós devemos usar sempre uma letra maiúscula no início e depois todas as letras serem minúsculas. E obviamente não devemos colocar aqui espaços. No próximo vídeo desta série vamos falar aqui sobre a questão dos parâmetros dos métodos e vermos de que forma é que eles têm influência na forma como nós lidamos com os nossos métodos dentro dos nossos controladores e a que aspecto é que vai ter depois aqui a nossa URL.